Vale a pena investir no exterior? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo nesse momento em que o dólar subiu tanto. E antes de mais nada, é importante ressaltar um motivo pelo qual o dólar tem subido ao longo do tempo. E basicamente nessas últimas semanas o dólar subiu muito por conta das falas do Lula, falas descabidas que o mercado acaba interpretando com maus olhos e naturalmente há uma fuga de capitais fazendo com que o dólar se valorize frente ao real. Então vamos fazer uma recapitulação do que o Lula falou aí iniciando a partir do dia 12 de junho, quando o dólar estava abaixo de 5,40 e a fala dele fez o dólar chegar em 5,41 até o dia 2 de julho, patamar em que o dólar chegou em 5,66. Então, lá no dia 12 de junho, o Lula falou o seguinte: o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Aqui o Lula está reiterando que ele quer continuar aumentando a arrecadação, por consequência, aumento de impostos, e também sinalizando que ele quer que a taxa de juros baixe, não importa o momento de mercado, por mais que seja um momento inadequado, ele quer que a taxa de juros caia, e isso acaba passando um sinal inadequado para o mercado. E aí o dólar sobe para 5,41. No dia 20 de junho, ele fala o seguinte: a decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro e nós queremos investir na produção. Ou seja, aquela velha política nós contra eles, né? Então ele está dizendo que o mercado financeiro está em conluio com o Banco Central contra eles, ali o povo e tudo mais. Isso é uma falácia bastante grande para tentar ganhar algum tipo de popularidade frente aos seus eleitores, muitas vezes ali pessoas que não têm uma capacidade de entender como funciona o mercado financeiro e simplesmente compram essa narrativa facilmente. E o dólar sobe para 5,46. No dia 26 de junho, o dólar chega a 5,52 por conta da fala aqui do Lula, que diz o seguinte: problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação. Ou seja, ele está colocando em xeque ali se é necessário cortar gastos públicos. O que a gente precisa levar em ponderação aqui é aumentar a arrecadação do Estado. Ter um Estado cada vez maior, um Estado cada vez mais inchado, é o que ele acredita que acaba sendo melhor aqui, né? Sendo que a gente já tem uma das máquinas públicas extremamente caras. Se a gente olha o quanto se gasta com o judiciário brasileiro, o quanto se gasta com o funcionalismo público brasileiro, comparando com outros países mais desenvolvidos, a gente tem uma porcentagem muito superior ao PIB em relação a outros países. Então, a gente quer aumentar ainda mais, esse não é o caminho, né? Então, o mercado não vê com bons olhos isso daqui. No dia 1º de julho, o dólar chega a 5,65, porque ele diz o seguinte: eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central, né, do ex-presidente Bolsonaro, e isso não é correto. Olha, não faz sentido isso também, até porque o Banco Central tem autonomia. É a mesma coisa que ele falasse que ele está insatisfeito com o Congresso atual porque há uma grande base de bolsonaristas ali. É justamente o sistema de pesos e contrapesos da República, né? É importante que isso exista para que se possa ter uma boa funcionalidade do sistema político como um todo e principalmente não utilizar o Banco Central como uma ferramenta política, e sim de Estado, como ele mesmo diz, né? Então é extremamente importante que o Banco Central permaneça de forma autônoma. E da mesma forma em que ele está com o presidente do Banco Central, que o mandato são de 2 anos, né? Então ele está 2 anos com o presidente do Bolsonaro, o Bolsonaro esteve 2 anos também com o presidente do Banco Central do governo anterior e assim por diante, tá? Então é importante ressaltar que é extremamente importante a autonomia do Banco Central. E no dia 2 de julho, o dólar chega a 5,66, porque, novamente, o presidente Lula fala o seguinte: o Banco Central é uma instituição de Estado, não pode estar a serviço do sistema financeiro do mercado. Sempre importante que a gente não tome decisões no calor do momento, sempre tome decisões de forma racional e nunca faça movimentos com nossos investimentos grandes. A gente sempre faz movimentos pequenos. Se a gente decide
desalocar uma posição, a gente vai desalocando aos poucos e não simplesmente vende tudo e manda tudo para cá. Ah, não, agora esse momento vende tudo e manda para lá. A gente faz esses movimentos aos poucos, beleza, pessoal? Até porque a gente vê aqui que o dólar caiu novamente, né? Então, por que que isso pode estar acontecendo? Então, primeiro ponto, a gente vê ali que o Lula ele parou ali com essas falas dele, né, que estavam desagradando o mercado. Então, provavelmente a equipe dele conversou com ele: ô Lula, não tem mais como dar uma paradinha aí, porque senão o dólar vai para R$7, vai para 6, vai para 7 e não tem teto, né? Então, para com isso daí, dá uma sinalização aí um pouco mais positiva, porque senão o negócio vai complicar bastante, né? A gente sabe que se o dólar aumenta de forma muito forte, isso acaba gerando inflação aqui no Brasil, não é nada interessante, né? Então, esse foi um dos pontos aí, o Lula parou com esse tipo de narrativa. Outro ponto aqui que o Lula acabou dando carta branca para o Haddad seguir com o arcabouço fiscal aí durante 2024 e 2025. Então é algo importante que se aconteça, né, para não ser a casa da mãe Joana e começar a estourar gastos de forma desmedida e tudo mais. Outro ponto aqui também, os dados lá nos Estados Unidos, eles vieram positivos, além do esperado, né? E também se espera aí no próximo comunicado em relação à inflação americana também seja um ponto positivo, favorecendo uma próxima queda na taxa de juros americana. Talvez a partir de setembro a gente já comece a ver uma taxa de juros caindo lá nos Estados Unidos, e isso faz com que haja uma queda no risco em relação aos Estados Unidos, Brasil, favorecendo uma queda do dólar, né? Então há uma precificação em relação a isso também. E também houve a indicação do Galípolo para a presidência do Banco Central, né? Então havia um receio bastante grande do Lula colocar um nome à disposição ali que seja mais radical, que vá muito contra ao mercado de modo geral. E isso fez com que o mercado enxergasse com bons olhos esse posicionamento de colocar o Galípolo ali. É a melhor indicação aos olhos de modo geral dos economistas e tudo mais? Não, não é o melhor indicado, porém acaba fazendo com que aquele medo específico de alguém muito radical que começasse a estipular e estimular a queda na taxa de juros de uma forma não natural, né, acaba se reduzindo, né? Então o mercado acaba gostando disso e fazendo com que haja um alívio na pressão do dólar contra o real. Isso acaba sendo um pouco difícil de compreender, né? Pô, como que é um cara que não é tão interessante assim, mas o mercado gosta, e isso acaba despressionando ali o dólar e o real? Como que isso pode acontecer? É algo mais complexo de fato de acontecer, mas um exemplo claro para você ter uma noção de como que isso acontece é justamente o resultado que a Tesla apresentou recentemente, né? Então, o mercado acreditava que o resultado da Tesla iria despencar e o resultado foi negativo. De fato, houve uma queda, porém uma queda muito menor do que o mercado acreditava. E isso fez com que as ações da Tesla subissem 25% aí nos últimos dias, né? Então, é justamente esse o efeito. Não é o melhor do mundo, mas é melhor do que se esperava, né? Então isso acaba trazendo um efeito positivo, tá? E agora a questão é a seguinte, né? Vale a pena investir no exterior com dólar nesse patamar? E eu quero trazer aqui alguns dados para você dar uma olhada. Primeiro, em relação à nossa carteira internacional lá da Notorious Research. Então, se a gente pega aqui de 1º de maio até dia 7/7/2024, a nossa carteira ela teve um crescimento de 28,45% contra 1,83% do CDI. Ou seja, né, muitas pessoas, tá com uma taxa de juros um pouquinho elevada, tem vários investimentos de renda fixa ali pagando 12%, 13%, eu vou deixar investir em renda fixa. Cara, não é a melhor solução deixar tudo em renda fixa. A gente precisa ter uma carteira diversificada para poder colher o benefício de cada classe de ativo. Então lá no exterior a gente tem muitas oportunidades. Então a gente percebe aqui que a performance que a gente tem em renda variável pode ser muito superior. E é extremamente importante que a gente tenha uma alocação como essa, tá? E se a gente compara agora em relação à valorização do dólar frente ao real, né? A gente tem aqui o USD-BRL, né? A gente percebe aqui que houve a valorização, porém a valorização que a gente teve nos ativos americanos foram muito superiores a uma valorização do dólar frente ao real, né? Então a gente tem esse ganho também. Então é importante que a gente tenha uma alocação em dólar ao longo do tempo, porque com isso a gente também tem o ganho da moeda, o ganho cambial, mas adicionado o ganho dos ativos que a gente acaba investindo. Então, por mais que esteja no momento que o dólar está mais alto, isso ao longo do tempo acaba compensando,
muito, tá? Se a gente compara aqui com o Ibovespa também, tirando aqui o CDI e o BRL, a carteira aqui da Notorious Internacional também deu aqui 10-0 aqui no Ibovespa, né? O Ibovespa praticamente ficou de lado durante esse período e a carteira internacional subiu mais de 28%, né? E se a gente compara aqui também, a gente pode colocar aqui para ficar justo, comparar com o S&P 500, né? Vamos colocar aqui o S&P 500 para a gente ver como que ficou isso, tá? Vamos lá, S&P 500, a nossa carteira aqui ela performou 28,45%, enquanto o S&P 500 10%, tá, pessoal? Então, outro ponto que a gente pode comparar aqui também é um histórico maior, né? Então, pegando aqui de 2009 até a data de hoje, a gente percebe na linha laranja aqui a evolução do dólar frente ao real. Aqui na linha azul a gente tem o próprio S&P 500 e na linha azul clara a gente tem o QQQ, que é o índice das 100 empresas de tecnologia, excluindo as empresas de finanças lá dos Estados Unidos, né? Então a gente percebe que por mais que o dólar tenha se valorizado frente ao real, em alguns momentos estava muito mais caro, né? E estava no patamar elevado e então não é o momento de investir no exterior. A gente percebe que os ativos americanos se valorizaram acima de qualquer patamar do dólar no passado, né? Principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia. Então compensa sim a gente investir no exterior agora, principalmente levando em consideração que a maior parte das pessoas estão no momento de construção de patrimônio. Então o seu aporte que você faz hoje é um aporte, né? Então você vai comprar o dólar lá a 5,66. Se o dólar cair, o teu próximo aporte vai ser num patamar um pouco menor e você fez um preço médio. Se você faz o aporte lá na frente caiu mais, seu preço médio no dólar reduziu novamente. Se sobe, novamente. E assim por diante. E a tendência é que o dólar ele se valorize frente ao real cada vez mais. Então, cada vez mais nós vamos ver o dólar num patamar acima do que a gente tem hoje, né? No passado, o dólar era R$2. Quando chegou em 3,15, nossa, o dólar está muito caro, não é o momento. Quando o dólar chegou em R$4, não, o dólar está muito caro em R$4, né? O patamar de R$3 é mais adequado. E assim por diante. A gente agora está no patamar de 5,50, 5,40. Daqui a pouco isso vai ficar para trás e o patamar vai ser, o normal vai ser 6,50. Né? E assim por diante, tá? Então, investir é extremamente importante, né? É importante que a gente comece o quanto antes. E como que a gente pode fazer para investir no exterior? Primeira coisa é a gente selecionar uma corretora de investimentos. Atualmente é super simples, né? Várias corretoras têm suporte em português, trazendo todo o serviço da mesma forma que você tem na corretora atual, você consegue ter numa corretora americana. E atualmente vários bancos, várias corretoras brasileiras dão acesso a você criar uma conta corretora diretamente com eles lá fora, né? Então, Banco Inter, XP acaba trazendo serviço para você. A gente também tem aí a Avenue, o próprio Nomad, né? A gente consegue também fazer essas alocações lá no exterior. Em relação ao imposto de renda, você vai declarar tudo por aqui, praticamente igual que você já faz com as ações, fundos imobiliários. Basicamente não muda nada, tá? É super tranquilo. Então, esse medo em relação a imposto de renda e tudo mais é descabido, tá? Não tem por que ter isso. E a gente precisa fazer uma remessa para o exterior, né? Pô, mas tem que fazer essa remessa e tal. Por dentro da própria corretora, tu consegue fazer essa remessa por lá, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado aqui falando sobre as principais corretoras, trazendo os benefícios ali de spread, de taxas entre elas. Se quiser um vídeo como esse daí, comenta aqui embaixo, pô, faz um vídeo comparando as corretoras aí pra gente saber qual que é melhor pra gente poder investir lá no exterior agora em 2024, tá? Que daí eu vou lá e faço esse vídeo pra vocês. E agora, como que tu pode montar aí uma carteira para iniciar a investir no exterior, tá? O que eu acho ideal, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O que eu acho ideal numa carteira de investimentos é que você pegue uma parte dela e direcione para o exterior, tá? Então, de modo geral, aí, para o investidor, eu acho interessante 20% da tua carteira vá para o exterior, certo? Desses 20% aqui, vamos colocar para cá, a gente precisa pegar esses 20%, tá? E diversificar também, tá? Então a gente vai diversificar aqui do lado. Vamos colocar aqui dessa carteira total aqui, carteira exterior agora, tá? A gente pegaria parte dela a gente vai colocar assim, ó. Vamos fazer dessa forma aqui. Então a gente vai ter 25% aqui, 20%, 25% aqui e 50% aqui, tá? Esse 50% eu acho interessante a gente alocar em estoques.
que são as empresas americanas. São como as ações brasileiras que a gente tem aqui. Essa outra parte eu acho interessante a gente colocar em renda fixa americana. Tem muita oportunidade lá, inclusive de marcação a mercado. E aqui embaixo a gente pode colocar em REITs, que são espécies de fundos imobiliários americanos. Não são exatamente fundos imobiliários, mas são similares, tá? Então, essa seria a alocação aqui ideal para um investidor comum aí começar a sua alocação no exterior. E aí aqui dentro a gente pode diversificar de uma forma mais assertiva, né? Mas não é o caso aqui a gente falar sobre isso aqui agora, né? Se vocês querem um vídeo mais completo sobre macroalocação e microalocação de investimento exterior, comentem embaixo também que a gente prepara um vídeo para vocês. Agora eu quero saber o seguinte, curtiu o vídeo até agora? Então deixa o dedo like aí e se inscreve no canal para você ficar sempre bem informado aí sobre tudo que a gente tem a trazer para vocês sobre investimentos, beleza? Se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é esse daqui aqui embaixo, tá vendo, ó? Cadê? Aqui, ó, felipe.cnpi. Me segue lá no Instagram também pra gente tocar uma ideia. Beleza? Um abração, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.